Olá, eu sou a Evelyn. Aqui atrás das câmeras está a Yara e nós somos o canal Páprica Doce. Esse é um vídeo de apresentação, nosso primeiro vídeo aqui do canal, para nos apresentarmos a vocês e para apresentar o que vai ser esse canal, o que a gente pretende aqui, né? Bom, antes de tudo, deixa eu só alertar vocês que eu não tenho hábito de fazer vídeos, tá? Então, vocês já peço desculpas antecipadamente aí pela minha comunicação, pela nossa edição. A gente está fazendo tudo 100% em casa, gente. Então, prometemos para vocês que a gente vai se esforçar para aprender aí a melhorar as edições e eu a comunicação, tá bem? Mas vamos lá. Por que estamos aqui? Nós duas, eu e a Yara, somos duas mulheres 40 a mais aí, na casa dos 40, né? E a gente começou a encontrar umas questões suspeitas aí da idade. Tudo começou quando eu, Evelyn, comecei a encontrar alguns sintomas um pouco fora do comum do meu corpo. O que acontece, mulherada? Vamos lá. Chega numa certa idade, a gente se conhece o bastante para entender quando algo sai do normal, além da conta, né? E aí começou com a queda de cabelo, mais brusca e desproporcional. Fui a uma dermatologista e faz tratamento e vai para lá gente, aí a primeira coisa que ela pergunta, nossa, mas você teve algum estresse, né? Então começou a ser curioso agora, olhando em retrospecto, que é óbvio, os médicos precisam fazer diagnósticos, né? Precisam colocar as suas hipóteses, mas é curioso que ninguém chegou onde vamos chegar aqui. Vamos lá, já chego lá. Começo com a dermato e vai atrás de coisas de cabelo, tomo remédio, faço os tratamentos, ok, melhora isso. Porém, o meu sintoma principal, que começou a acontecer simultaneamente a essa queda de cabelo, persistia, que era a fadiga crônica. Então, ok, resolvido o problema do cabelo, eis que vou para outros especialistas tentar identificar o porquê de uma fadiga tão desproporcional para uma pessoa da minha idade e com o nível de atividade que eu tinha, né? Que eu tenho. Enfim, passei por todos os médicos que vocês possam imaginar, todos os especialistas, ginecologista, endocrinologista, neurologista, psiquiatra, gente, eu já passei por tudo. É óbvio que a gente tenta identificar se existe algum problema, então eu também fiz toda a série de exames que a cada uma dessas especialidades competia fazer. Então, tudo ok com os hormônios normais. Então, poxa, ok. Hormônios normais tanto, né, do ponto de vista da ginecologista, da endócrina, enfim, gente, resumo da ópera. Estou até agora. Essa busca começou em dezembro do ano passado, então já vai fazer um ano. Eu estou até agora tentando identificar isso. Mas aí, assistindo a um vídeo no YouTube, porque tem essa, eu comecei a pesquisar por conta, o que poderia ser aquilo, né? Não é que a gente vai no Dr. Google, mas diante de tantos exames, tantas tentativas e não encontrar uma causa, eu fui pesquisar, fui ler livros, fui no Google, enfim, fui no YouTube, encontrei o vídeo de uma atriz, a Luciana Vendramini. E nesse vídeo ela perguntava para o entrevistado, né, o porquê de uma fadiga tão extrema, por que ela tinha essa fadiga? E eis que a resposta, pasmem, menopausa. E aí que me deu um alerta, assim, porém, o que acontece? Mesmo que acontece comigo, talvez possa acontecer com outras mulheres, e até por isso estou dividindo aqui com vocês. Eu pensei, não, eu estou nos 40 e poucos, tenho 44 exatamente, né? Então eu falei, não, eu sou muito nova para estar na menopausa. Tá. Mas aí ficou aqui atrás, né? Atrás da orelha pulguinha. E eis que papo vem, papo vai, pesquisa. Só que ela falou em menopausa, climatério. Aí eu fui pesquisar, fui ler livros. E eis que é o que faz mais sentido, porque aí eu comecei a perceber outros sintomas que até então eu não associava a isso.
aí que eu fui conversar com a minha amiga que está aí atrás das câmeras, a Yara. Falei com a Yara e tudo mais, e a Yara também me confidenciou que ela estava tendo alguns sintomas diferentes no corpo dela também. E aí, pessoal, por que estamos aqui respondendo, né, a pergunta que eu fiz no início? Já que nós estamos nessa jornada de descobrir, de pesquisar, de conversar com N especialistas, de tentar soluções, porque no meu caso, por exemplo, deste sintoma específico da fadiga crônica, é tentativa e erro, né? Então, a minha reumatologista, aliás, até me contou que é um dos desafios da reumatologia quando as pessoas chegam com fadiga, porque pode ser milhares de coisas e a gente vai na tentativa e erro. Então, já que eu estou fazendo tudo isso, a Yara também está trilhando esse caminho, por que não dividir com quem está passando por tudo isso? E assim como nós, pode não ter percebido que esses sintomas têm a ver com a tal da perimenopausa. Então, esse é um dos motivadores aqui para a gente começar. E aí, mais uma vez, por que fazer este canal? Por que o Páprica Doce aqui? Bom, comentei com vocês que fui atrás de buscar informações em todos os meios, eletrônicos, livros, e conversando com as pessoas. O que eu percebi? Que ainda existe um pouco de tabu quando a gente fala sobre menopausa, ou perimenopausa, ou tudo que envolva permeie, né, esse universo menopáusico. Então, percebi que nem com a minha mãe eu nunca tinha conversado sobre isso, mesmo que a gente tenha uma relação aberta entre as amigas. Antes de comentar isso com a Yara, além da Yara, eu não tenho nenhuma que esteja vivenciando essa fase. E eu percebi, lendo e buscando as informações nas redes sociais, que é comum um certo tabu, né? Você não imagina, por exemplo, eu perguntei para a Yara, perguntei para outras amigas, existe por acaso esse assunto no seu trabalho? O clubinho das meninas fala sobre isso? E a gente precisa lembrar, pessoal, que sempre mulheres em algum momento vão passar por isso, né? Então, será que não tem numa empresa a chefe de alguém passando por isso, a colega de alguém passando por isso, né? Enfim. E aí, por que o nome Páprica Doce? Foi uma associação que nós fizemos aí. Se a gente pensa no tempero, né? A páprica vem do pimentão vermelho, seco, moído. A menopausa faz um pouco isso com a gente, né? Ela deixa a gente moída emocionalmente, a gente tem a secura das mucosas, dos olhos, etc. E a vida é agridoce. Então, assim como esse tempero, né? Assim como a páprica é agridoce, a páprica doce é agridoce, a menopausa também é agridoce, sejamos honestas, porque a gente tem aí muitos altos e baixos, tem muitos baixos, sabemos, né? Tem aí a parte ácida que é desafiadora, e a gente quer ser justamente a parte doce para temperar os ciclos aí de todas vocês, de todos que estiverem vivenciando esse momento de alguma forma, né? Então, o que a gente pretende aqui? O que vocês podem esperar desse canal? Pretendemos trazer aqui, reunir informações, porque outro ponto foi, quando eu fui buscar essas informações, eu encontrei, a gente encontra, felizmente hoje existe muita informação sobre menopausa, porém, as informações são muito espalhadas, muito desconectadas na maioria das vezes, né? Nós temos médicos que falam sobre isso nas suas redes sociais, mas vão falar de assuntos pincelados. Nós temos pessoas que já passaram pela menopausa, então agora trazem aí depoimentos e tudo mais, mas por acaso a gente não encontrou ninguém que está vivenciando isso do começo, né? Nesse primeiro momento, nessa primeira onda do ciclo da menopausa. Então pensamos, por que não dividir
isso que a gente está vivendo, todas as descobertas, toda a jornada desse caminho e tudo mais que nós vamos pesquisar ainda até, por exemplo, eu consegui chegar no meu diagnóstico, encontrar soluções pelo menos, por que não? Ajudar milhares de mulheres que estejam passando por isso, que vão passar por isso, que nem sabem que isso pode acontecer, por exemplo, antes da menopausa de fato, a data exata. Então, vamos reunir as mais diversas informações, entrevistas com especialistas, porque nós aqui não somos especialistas, tá? Somos duas mulheres dividindo as nossas experiências. E aí, evidentemente, quando nós formos trazer informações mais numéricas, estatísticas específicas, nós traremos as fontes ou os especialistas, né? E vamos também adicionar umas outras coisinhas que não vou dar spoiler, vai ficar para vocês saberem. Mas então nosso intuito é esse, tá? Que a gente seja aqui um grande centro de informações para que vocês encontrem tudo o que precisarem e aquela mão amiga, né? A gente quer oferecer bastante acolhimento, oferecer o nosso carinho e toda a empatia de quem está de fato vivenciando isso. Então eu já vou pedindo para vocês se inscreverem aqui no canal, deem esse voto de confiança pra gente, que a gente promete que nós vamos trazer muita coisa bacana aqui para vocês.